Oi, gente, tudo bem com você? Sou eu, Jaqueline. Eu te saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo do livro de Mateus. Então, vamos dar continuidade? Vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor? Abra lá a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10, que nos diz assim a palavra do Senhor. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Jesus Cristo, ele chamou todos os discípulos e ele deu autoridade, ele delegou, ele liberou autoridade para os seus discípulos curarem enfermos, libertarem pessoas do mundo das trevas. E você pode ver que Jesus chama eles de discípulos. Discípulos são seguidores, são aqueles que aceitam a disciplina, que aceitam o conhecimento, que absorvem e pegam para si aquele ensinamento que está sendo feito. Se você quiser ver alguns outros relatos, como eu já falei, aqui Mateus ele não é muito detalhista, né, nos detalhes, ele vai passando assim por cima. Mas se por um acaso você quiser saber mais, tem os evangelhos sinóticos, que são evangelhos que contam a mesma história, só que às vezes com algumas percepções que Mateus não coloca aqui. Então, se você quiser, você abre lá em Marcos, capítulo 5, e em Lucas também, capítulo 9, tá bem? Que lá você consegue ter algumas outras informações. Verso 2. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. O próprio que está escrevendo. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Quem é esse Simão Zelote? Zelote também significa zeloso, no sentido de fanático. E esses zelotes eram um grupo também conhecido como nacionalistas ou cananeus. Era um grupo radical judeu. Simão, ele pertencia ou ele tinha pertencido a esse grupo de patriotas judeus que eram contra a ocupação romana da terra de Israel. E eles estavam dispostos até mesmo a pegarem armas para expulsar os romanos. Então, Zelote, esse Simão era um fanático de uma seita religiosa, de um grupo de pessoas radicais naquela época. E ele também foi chamado por Jesus e ele aceitou o convite. Verso 5, continua nos dizendo, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem na cidade alguma dos samaritanos. Jesus, ele dizia, não tome rumo, não siga, não vá aonde os gentios estão. Quem eram os gentios? Já foi falado lá atrás. Gentio eram aquelas pessoas que não eram cristãs, né? Que não criam em Jesus Cristo. Então, crentes na época da Bíblia eram os judeus. Samaritanos também não eram crentes, não eram considerados como crentes, como cristãos, ok? Então Jesus fala para eles, não se dirija, não passe por ali, não tome rumo dos gentios, nem entre na cidade alguma dos samaritanos. Antes dirija-se às ovelhas perdidas de Israel.
Jesus está dizendo em outras palavras, procure o meu povo, o povo judeu, o povo da linhagem de Israel. É esse povo que eu quero que vocês vão atrás e apresente o reino de Deus. Verso 7. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Então Jesus estava falando, procure o povo judeu, o povo da linhagem de Israel. Vá para essas pessoas e pregue que é chegado o reino dos céus. O tempo de Deus é chegado. E essas pessoas precisam tomar um posicionamento e virem até mim. Verso 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Essa ordem de trabalho que Jesus liberou sobre os discípulos é uma ordem de não receberem aquilo que receberam de graça de Deus. É errado uma pessoa querer cobrar, receber para orar por alguém. É errado uma pessoa ir ministrar sobre a sua vida, ministrar sobre o seu casamento, ministrar sobre o seu trabalho e estipular valor para isso. Perante Deus isso é errado, porque isso nós recebemos de Deus de graça, com amor, com fidelidade, com bondade. Então é errado cobrar para orar por alguém, para levar a palavra de Deus. Tem algumas igrejas que elas oferecem ofertas e existem pessoas que trabalham com cursos, com palestras, e essas pessoas elas cobram para poder estar levando esse curso, estar levando essa palestra. Isso não é errado, porque afinal de contas isso é o trabalho dessa pessoa. Muitas pessoas no nosso meio cristão, elas trabalham com isso. Elas são pessoas que são escritores e elas vivem, o sustento delas vem daqueles livros, vem daquelas apostilas, vem daqueles cursos que elas dão. Então não é errado você fazer curso e você pagar por isso, não é errado. Mas o básico que nós recebemos de Deus, isso Deus condena. Ele não quer que quando alguém te peça uma oração, você cobre por isso. Alguém te peça uma visita, você estipule valor. Isso diante de Deus é errado. E Jesus Cristo, ele não autoriza esse tipo de coisa. Então, se você conhecer alguém, você pedir para essa pessoa uma oração e essa pessoa querer te impor um valor, não confia nessa pessoa, porque ela não está fazendo com amor aquilo que Deus entregou na mão dela. Então, fuja desse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa não agrega valor espiritual na nossa vida. Tudo bem? Vamos dar continuidade? Verso 9 diz assim: não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Não é correto perante Deus a gente receber para orar, para ministrar sobre pessoas. Mas existem igrejas que elas abençoam a vida daqueles que estão fazendo a obra. Jesus Cristo falou aqui que eles não deveriam levar ouro, não deveriam levar prata, não deveriam levar roupas, não deveriam levar sandálias, que é o trabalhador que está levando a palavra de Deus, ele é digno de um salário, de que aquelas pessoas que o estão recebendo, dê para ele aquilo que é necessário para que
ele possa continuar fazendo a obra de Deus. Hoje em dia, que a gente não consegue fazer isso, né? Naquela época de Jesus era totalmente diferente. Era muito difícil pessoas terem roupas, era muito difícil pessoas terem sapatos, sandálias, né? Túnicas, porque as matérias-primas desses instrumentos eram muito difíceis de achar. Então não era qualquer pessoa que tinha 3, 4, 5 mudas de roupa, como nós temos hoje. Não era qualquer mulher que tinha lá seus 3 pares de sapato, não. E às vezes a gente olha a Bíblia e a gente acha que Jesus estava falando isso simplesmente porque eles tinham muito e podia sair levando. Não. É justamente o contrário. É porque nessa época aqui tudo era muito difícil. Não tinha carro, não tinha moto, não tinha avião, as pessoas caminhavam a pé dias. Então Jesus Cristo diz: não leve fardo com você, vá. E as pessoas que encontrarem vocês, elas vão dar aquilo que vocês precisam. Por quê? Porque o trabalhador é digno do seu sustento. Aqueles que forem te acolher vão te dar aquilo que você necessita. Entendeu? Então vamos lá, verso 11. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fique em sua casa até partirem. Jesus, ele não manda que os seus discípulos fiquem na casa de qualquer pessoa. Não, procure pessoas dignas de recebê-los e fiquem em sua casa. Os cristãos não ficam em qualquer lugar. As pessoas que têm um compromisso com Deus, que Deus tirou elas das trevas, que Deus tirou elas da escuridão, que Deus tirou elas dos vícios, Deus não permite que essas pessoas fiquem em qualquer lugar. Por quê? Há muita contaminação, gente. Quantas pessoas acabam se misturando em lugares e ambientes da onde Deus as tirou e elas se perdem. Então, nós precisamos ver quem são as pessoas que nos hospedam, que estão perto de nós. Qual a conduta dessas pessoas? E é isso que Jesus está falando para os discípulos. Verso 12. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se for casa digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para você. Tudo o que você liberar para Deus, para as pessoas, se elas não receberem, vão voltar para você. Você libera, quando você chega num ambiente, numa casa, você libera a bênção do céu. Se a casa receber você e vocês forem bem acolhidos, vocês vão dar a paz que vocês têm, vocês vão dar a alegria que vocês têm, vocês vão compartilhar a comunhão de Cristo. Mas se isso não acontecer, tudo que você liberou para aquela casa, que é uma casa e um ambiente indigno, que não aceita as coisas de Deus, aquilo que você liberou volta para você. E continua dizendo, verso 14: se alguém não os receber nem ouvir as minhas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Nada ficará de bom sobre aquele lugar. É isso que Jesus está dizendo. Porque se você for para um lugar e as pessoas não quiserem te dar ouvidos, darem ouvidos a vocês, sacudam até a poeira dos pés quando saírem daquela cidade. Por quê? Vem Jesus dizendo: eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Gente, Sodoma e Gomorra foi totalmente destruída por fogo. Até hoje, em Israel,
Na cidade de Sodoma e Gomorra só existem altos montes de sal e de enxofre. Não vive nenhuma espécie de ser vivo em Sodoma e Gomorra. Nada que se planta lá sobrevive. Nem animais passam e ficam naquele lugar. Nada, nada, nada. Então Jesus está dizendo que as pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, que não aceitam a voz do Senhor, Jesus diz que naquele grande dia, o dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas pessoas. Olha como é sério não aceitar a voz de Deus, não aceitar a correção de Deus, não aceitar o amor de Deus. Verso 16 nos diz assim: Jesus agora vai explicar por que ele está enviando os seus discípulos, por que ele está enviando os seus apóstolos. Tem pessoas que acham que a missão de levar a palavra de Deus, que levar o ensino de Deus, é coisa fácil. Tem pessoas que olham para quem leva a palavra de Deus e falam assim: olha, isso aí eu tiraria de letra, isso aí eu faria de qualquer maneira. Mas a missão de levar a palavra de Deus, de levar o amor de Deus, de ser verdadeiramente instrumento de Deus, é uma missão muito árdua. E Jesus vai dizer isso agora. Verso 16: eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. O que os lobos fazem com as ovelhas? Devoram, matam, estraçalham e comem. Então Jesus está dizendo: eu estou enviando vocês como ovelhas, como pessoas boas, no meio de pessoas perversas, más, terríveis e que gostam dessa vida. É isso que Jesus está dizendo. Então, verso 16, vamos lá. Jesus diz: eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam astutos como a serpente e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas, e a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Aqui, gente, nesses versículos, Jesus já está dando uma dica de como seria o final dos discípulos e como será o nosso final. Quando o anticristo foi estabelecido sobre a terra, quando a ordem mundial conseguir estabelecer o governo deles, aqueles que permanecerem fiéis a Deus, eles serão perseguidos, humilhados, aceitados, eles vão ser entregues pelos seus pais, pelos seus filhos, pela sua mãe, pelas suas filhas, por aqueles que amam. Então Jesus Cristo aqui já estava mostrando como que seria lá no final da vida desses homens guerreiros de Deus. Mas Jesus diz: não se preocupe, porque o Espírito do Pai vai estar em vocês e ao abrir da boca de vocês, Ele vai falar por intermédio de vocês. Então não tenha medo. Jesus, ele sempre bate nessa tecla, Deus sempre bate nessa tecla: não seja covarde, não seja medroso,
seja forte, seja corajoso, porque o Senhor está com vocês. Verso 21, Jesus continua dizendo: o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Verso 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação, ela tem condição estabelecida por aquele que conquistou a salvação na cruz por mim e por você. Qual é essa condição? A perseverança. Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é aquele que perseverar 80%, 90%, 98,9%. Não. É aquele que perseverar até o fim. Então, a salvação, ela tem condições, sim. Tem pessoas que falam assim: não, eu sou salvo e uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não preciso me preocupar. Precisa. Jesus está dizendo que precisa perseverar até o fim. E até o fim é quando o último suspiro é dado aqui dentro de nós. Enquanto há fôlego, há vida. E enquanto há vida, nós precisamos perseverar. Amém? Verso 23. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nesse versículo fica claro que Jesus Cristo nos diz o seguinte: se você for perseguido em um lugar, fuja para outro lugar. Fique esperto. A meta que Jesus Cristo estabeleceu sobre a minha e sobre a sua vida não é morrer como mártir. Não, a meta que Jesus Cristo estabeleceu para mim e para você é para a gente pregar o evangelho. Então, se você sofre ameaça de morte, corre, foge, vai para outro lugar, vai para onde vão aceitar a palavra do Senhor e continua pregando a palavra do Senhor. Não pare por causa de ameaça, não pare por causa de perseguição. Se for necessário, saia do lugar onde você está, mas não pare de pregar a palavra do Senhor. Porque Jesus, ele declara que nós não teremos percorrido todas as cidades antes que venha o Filho do Homem. Há muitas e muitas e muitas pessoas que nunca ouviram falar o nome de Jesus Cristo, não sabe quem é Jesus Cristo, não sabe quem é Deus, não sabe que Jesus Cristo já levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades e trouxe para nós uma libertação, uma transformação, onde nós poderemos viver uma vida abundante com Deus. Então não cesse de falar no amor de Jesus, porque existem pessoas que precisam ouvir da nossa boca a palavra do Senhor. Vamos lá, verso 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Jesus, ele fala muito sobre patentes espirituais, sobre receber e obedecer ordenanças. Quem nos ensina também passa por adversidade. E é isso que Jesus Cristo vai nos falar aqui, ó. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da família. Jesus Cristo, ele foi chamado de príncipe dos demônios. E Jesus está dizendo, se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais
os membros da sua família. Então, não espere, não ache que você não vai passar por injúria, por calúnia, por difamação, que você vai ser poupado de xingamentos, de maus tratos. Jesus, ele disse que ele mesmo foi xingado, ele mesmo foi odiado. Ele foi xingado de príncipes dos demônios. Mas ele disse, não se preocupe com isso. Porque do mesmo jeito que eu fui xingada, eles vão xingar os membros da minha família. Mas não desista, continue. Vamos lá. Verso 26. Portanto, não tenham medo deles. Tá vendo? Jesus Cristo mais uma vez advertindo a mim e a sua vida. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. As pessoas podem ficar contra você, mas Jesus Cristo vai trazer à luz tudo aquilo que escondido estava. E Jesus Cristo, ele vai nos ensinar que nós devemos temer a Deus. Nós não devemos temer a acusação do diabo, porque muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele vai diante de Deus para nos acusar. E no grande juízo final, ele vai sim levar homens e mulheres diante de Deus com acusações. Então, Jesus Cristo está falando, não tenha medo deles, porque não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Naquele grande dia, Deus vai abrir um telão gigante, e ali ele vai mostrar tudo que nós fizemos, tudo que deixamos de fazer, tudo que tivemos oportunidades e não agarramos. Tudo vai ser trago para a luz. Verso 27 nos diz assim: o que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Jesus Cristo, ele está dizendo o seguinte: aquilo que eu falo com vocês na escuridão, falem à luz do dia. Aquilo que eu sussurro no ouvido de vocês, subam no telhado e falem para todo mundo. Jesus Cristo, ele está dizendo que aquilo que ele compartilha comigo e com você, na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com ele, nós devemos sim compartilhar com as outras pessoas. Nós não devemos esconder, nós não devemos deixar só para a gente. Nós devemos sim passar para as outras pessoas, nós devemos sim declarar alto para que todos possam ver aquilo que Deus já fez na nossa vida. Mais uma vez, verso 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Jesus está dizendo, não tenha medo dos que podem matar o corpo. Às vezes, quando nós fazemos a obra de Deus, nós somos perseguidos, injuriados, caluniados e muitas vezes até muitos cristãos, muitas pessoas que servem a Deus, elas são mortas por pessoas que não aceitam a palavra de Deus. E Jesus está dizendo, não tenha medo do que pode matar o corpo, mas tenha medo do que pode matar a sua alma. O pecado, o engano, a mentira, as lascívias, as iniquidades, aquele pecado não confessado, aquele pecado repetitivo.
que você acha que amanhã ou depois você vai ter a oportunidade de pedir perdão, se reconciliar e ser salvo. Então não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, não tenha medo daquele que pode matar só o corpo, mas tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Satanás, ele não vai deixar barato, ele vai sim se apresentar no dia do grande juízo, tentando nos acusar, tentando nos destruir perante Deus. Nós precisamos tomar um posicionamento, não de medo, mas de coragem, de ousadia na presença do Espírito Santo, para que a gente possa romper com esses grilhões e com essas amarras do pecado que nos afastam de Deus. Vamos lá? Verso 29. Não se vende 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Os pássaros para cair no chão, Deus precisa permitir. Tudo o que acontece na minha e na sua vida é permissão de Deus, para ver qual é o nosso posicionamento, para ver qual é a nossa perseverança, para ver qual é a nossa vontade para com Deus. Se você vai desistir fácil, se você vai entregar os pontos logo, ou se você vai perseverar em Cristo e na sua palavra. Então, se até de um passarinho que vai cair da árvore, Deus cuida, nós somos muito mais valiosos, nós somos imagem e semelhança, nós temos a presença do Deus vivo dentro de nós. Nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. Deus habita em mim, Deus habita em você. Você é a morada, a casa do Espírito Santo de Deus. Você é a casa do próprio Deus. Você é um espetáculo que Deus fez para conter a glória dele, para conter o amor dele, para conter a salvação dele, para conter a alegria dele, para conter a presença dele. Isso é maravilhoso demais, 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 demais da conta. Meu Deus. Verso 30 nos diz: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Deus, ele te conhece. Deus, ele te conhece. Não há nada em você que Deus não saiba. Onde está, como está, por que está. Deus, ele te conhece. Verso 31. Portanto, não tenham medo. Tá vendo como Jesus enfatiza para que eu e você não tenhamos medo? Por que Jesus enfatiza tanto para que eu e você não tenhamos medo? Porque medo é falta de fé. Falta de fé na palavra do Senhor, falta de fé no sacrifício de Jesus, no sacrifício de Deus. Quando entrou o pecado, o primeiro sentimento que veio e tomou posse da humanidade foi o medo. Adão declara isso para Deus: ouvi a sua voz, tive medo e me escondi. Então Jesus está nos ensinando a batalharmos para não termos medo. O medo não vem de Deus, o medo é demoníaco, é satânico. Não é de Deus para mim e para a sua vida. O medo não. A ousadia no espírito é o que Deus tem para mim e para você. Vamos lá? Verso 31. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Nós não podemos negar a Jesus Cristo. Ser agente 007. Ninguém sabe que você é cristão. As pessoas olham para suas vestimentas, não sabem que você é cristão. As pessoas ouvem você falar, elas não sabem que você é cristão.
As pessoas procuram uma palavra de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão, e elas não encontram em você nada disso. Como que essas pessoas vão declarar que você é um cristão? Que você é uma cristã? Que você é uma pessoa que tem a diferença? Então Jesus Cristo está dizendo, se você me confessar diante dos homens, e como nós confessamos que nós servimos a Cristo diante dos homens? É através daquilo que eles veem em nós, é através daquilo que eles ouvem da nossa boca, é através das atitudes que nós temos que eles estão olhando. Então Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, esse eu confessarei diante do meu Pai. Mas aqueles que não me confessarem, eu não os confessarei diante do meu Pai. Muito pelo contrário, eu os negarei, eu os apartarei, lançarei para longe de mim. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Verso 34. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Paz aqui fala de sossego, de tranquilidade, de calmaria. Não é isso que Jesus Cristo veio trazer sobre nós, porque nós somos sal da terra. Sal ele é para temperar, para dar o gosto, para preservar, para fazer a diferença. Nós somos a luz. Tem pessoas que não gostam da luz, tem pessoas que não gostam do dia, tem pessoas que só gostam da noite, que ficam dentro de casas escondidos o dia inteiro, porque não gostam da luz. E também não vão gostar de nós. Então, Jesus está falando, eu não vim para trazer sossego para vocês, eu não vim para trazer tranquilidade para vocês, eu não vim para trazer calmaria para vocês. Eu vim para que vocês possam me conhecer, me desejar e decidir andar comigo. Verso 35. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Jesus Cristo, ele veio para trazer corte, divisão. Ele vai cortar o laço do cordão umbilical, da dependência emocional. Por que Jesus aqui fala sobre a sogra? Para os judeus, a sogra é como uma mãe. Eles tinham um vínculo quase que comparado a uma mãe de sangue verdadeiramente. Essa era a lei deles. E Jesus Cristo veio e falou assim, eu vim para trazer divisão, eu vim para trazer corte, eu vim para separar e tirar essa dependência emocional que existe entre vocês. Que eu peço para vocês irem para um outro lugar, vocês não querem ir porque a família não vai junto. Lembra quando Deus chamou Abrão e falou, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus ali cortou o vínculo entre Abrão e o seu pai, porque o seu pai era idólatra. Seu pai, ele fazia e vendia deuses e adorava deuses, estátuas, imagens. E Deus falou para Abrão, você precisa sair do meio dele. Então é isso que Jesus está dizendo, eu vim para fazer essa separação, para fazer esse corte. Verso 36, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Olha porque terá inimizade dentro da família. Presta atenção. Olha por que Jesus fala que vai ter inimizade. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus Cristo, ele está dizendo que ele traz o corte, ele traz a inimizade, porque ele quer ser amado mais do que todos. Nós temos que aprender a amar Jesus Cristo mais do que tudo, mais do que todos. Eu amo meu filho? Amo. Mas eu não posso amar o meu filho mais do que eu amo a Deus. Mesmo porque o meu filho, ele é mais amado por Deus do que por mim.
Porque eu amo meu filho com um amor natural, humano, terreno. Deus ama o meu filho com um amor celestial, totalmente diferente do amor humano. Deus foi capaz de entregar o seu único filho, de fazer separação com ele, para que o meu filho pudesse dobrar os joelhos hoje e chamar Deus e ter Deus dentro dele, e ser o transporte de Deus sobre a terra, ser a própria casa do Espírito Santo. Então, eu posso amar o meu filho? Devo amar, cuidar, proteger, mas não mais do que Deus. Eu posso viver sem o meu filho, mas eu não posso viver sem Deus. Deus, ele é o fôlego de vida que eu e você temos. Deus é o ar que nós respiramos, Deus é a nossa alegria, Deus é o nosso sustento, Deus é a nossa provisão, Deus é a nossa fortaleza, Deus é tudo que há em mim e você. Se nós somos isso aqui, se você é isso aí, é porque Deus te ama, é porque Deus cuida de você. Sem Deus não dá para viver, não dá. Não dá. Então nós precisamos lutar contra esse coração enganoso, contra essa mente enganosa. E precisamos colocar Deus em primeiro lugar, não só de palavras, mas de atitudes diárias. Porque são essas atitudes diárias que vai fazer com que tenhamos um relacionamento verdadeiro com Deus e essa dependência seja estabelecida dentro de nós. Vamos lá? Paramos aqui no verso 38. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Você quer curtir a sua vida? Você quer aproveitar tudo que a vida tem para te oferecer? Jesus está dizendo que esse tipo de pessoa não é digno dele. E continua dizendo, verso 39, quem acha a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Jesus está dizendo, não me esqueça. Não me esqueça. Tenha um compromisso comigo, tenha um relacionamento comigo. Você pode perder as luxúrias e os prazeres que essa vida aqui está te oferecendo. Mas você vai ganhar algo muito maior, muito melhor, que é a minha presença, que é o relacionamento comigo, que é a vida eterna comigo. Verso 40, Jesus volta a falar dele mesmo, dos discípulos, perdão. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, quem recebe os discípulos, profetas, pastores, é como se estivessem recebendo o próprio Jesus. E quem recebe Jesus, recebe também o Deus, o Pai Celestial que o enviou. Então, sempre que você for receber um profeta, um ministro de Deus, uma irmã de Deus, um irmão de Deus, uma pessoa que leva a palavra do Senhor, que trabalha para o reino de Deus com verdade, com retidão, com justiça, dê o melhor para essas pessoas, porque essas pessoas são como o próprio Deus na sua casa. Olha que coisa linda! Você que leva a palavra do Senhor, você quando chega na casa de alguém, é a presença de Deus que chega com você para abençoar, para transformar, para libertar, para trazer paz, alegria, cura, contentamento naquele lugar. É isso que Jesus está falando. Verso 41. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. Dignidade de profeta, dignidade de quem tem caráter de Deus. Quando nós recebemos pessoas que têm caráter de Deus sobre a nossa vida e tratamos essa pessoa bem, nós receberemos uma recompensa daquela que nós
liberamos sobre aquela pessoa. Verso 42. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Tudo o que você fizer, faça como que para Deus, porque é Ele que vai receber, é Jesus Cristo que vai receber. Até a água fria que você dá para uma pessoa que está levando a palavra de Deus, você será recompensado, você terá um galardão no céu. Deus, Ele está observando as suas atitudes de perto. Deus, Ele está de olho em você. Deus, Ele está ligado naquilo que você está fazendo. Para Deus, tudo vale a pena. Um copo de água que você der para uma pessoa, Deus está contando como se fosse para Ele. Então, vale a pena. Ele vê o nosso coração, Ele vê a nossa intenção. Ele vê a intenção que você tem de agradar e ter na sua vida o reino de Deus. Seguir a Deus é servir a Deus, é andar nos princípios de Deus, é caminhar nos caminhos de Deus, é fazer a vontade do Senhor. Então, lembre-se, tudo que você fizer a partir de hoje para qualquer pessoa que te pedir, faça como se você estivesse fazendo para o próprio Jesus Cristo. E você vai receber a recompensa pelo que você está fazendo. Que coisa linda, né? Papai do céu, Ele não deve nada a nenhum de nós. Ele sempre traz mais. A grandeza dele é algo tremendo, que a recompensa dele é em tudo que nós fazemos. E isso é maravilhoso, somente Deus pode trazer isso sobre a nossa vida. Glória a Deus! Terminamos o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Se você gostou desse estudo, curte, compartilha, passa para os seus amigos, para as suas amigas. Vamos fazer com que mais pessoas possam aprender da palavra do Senhor junto conosco. Um grande beijo, um grande abraço, que a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa.